Hoje o Show da Manhã recebe aqui através, de telefone e trazer, as informações, falar sobre a sua pré-candidatura a deputado federal. Bom dia, doutor Anchieta Patriota. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Cacá. É um prazer, amigo, estar conversando com você, com seus ouvintes, essa emissora que tanto é difundida no sertão pernambucano, no sertão do Pajeú, em todo o estado de Pernambuco. É um prazer enorme, Cacá. Eu que agradeço a agenda que o senhor conseguiu aí arrumar um tempinho para a gente conversar sobre a sua pré-candidatura a deputado federal. Doutor Anchieta, que teve aí 4 mandatos em Carnaíba como prefeito, líder político do PSB, também na cidade, terra do poeta Zé Dantas, que é Carnaíba. E eu pergunto, doutor Anchieta, sua pré-candidatura surgiu após a ida de Danilo Cabral, para o governo federal. Isso eu tenho até cogitado em novembro de 2025, e o senhor disse, não, ainda a gente não está falando sobre isso não. Mas essa candidatura, eu queria saber, nasceu de uma missão partidária ou de um projeto pessoal? Cacá, a gente sempre fez nossos embates políticos tudo dentro da lógica do meu partido, Partido Socialista Brasileiro, que eu tenho 33 anos de filiado a esse partido. Fui candidato a prefeito no partido por 4 vezes, e todas as 4 vezes nós fomos vitoriosos, elegemos 2 sucessores em Carnaíba. Também em 2002 eu fui candidato a vice-governador pelo Partido Socialista, quando o PSB lançou o ex-presidente da CHESF, Dilton da Conte. Doutor Arraes e Eduardo, naquele momento, me fizeram uma convocação e eu me dispus a fazer o debate político. Então, não é projeto pessoal. Do ponto de vista pessoal, eu me considero uma pessoa que atingiu os objetivos dentro da política, que eu fui prefeito por 4 vezes no meu município. É motivo de muito orgulho para nós pertencer a esse partido e ser convocado nessa hora por o partido. O desejo meu não era esse, mas o partido determina e a gente escuta, ouve os amigos e faz esse enfrentamento. Eu nunca tive medo dessa luta política, eu sempre fui forjado na luta política, até na época do regime militar instalado no nosso país. A gente já fazia atividade política, seja no movimento estudantil lá no Recife. Fui presidente de diretório acadêmico da UPE, do curso de medicina, e conhecemos vários companheiros médicos aí, inclusive de Serra Talhada, que estávamos também nessa época estudando. Então essa sempre foi a minha luta, a minha vida. Tenho minha atividade profissional como médico, mas nesse momento a gente praticamente vive só a questão da política, a boa política que deve ser feita em defesa do nosso povo, da nossa gente. Eu também já tive cargos regionais aqui da saúde durante 4 anos no governo do Arraes, em 95 a 98. Eu fui diretor regional de saúde, que trabalhava com 17 municípios naquele momento. Depois veio a divisão aí, a 11ª Regional de Saúde também foi criada. Serra Talhada ficou com parte dos municípios, e naquele momento a gente dirigia 17 municípios. Então, sempre foi a nossa luta. Eu estive presente também na Secretaria da Casa Civil do governo Paulo Câmara e também na Secretaria das Cidades, ainda no governo Eduardo Campos. Durante 1 ano e 6 meses, 3 meses mais ou menos, a gente teve ajudando os nossos governantes naquele momento. Entendi. Doutor Anchieta, o senhor tem dito que quer representar o sertão do Pajeú. Aí eu pergunto, Anchieta Patriota acredita que o sertão ele perdeu força política nos últimos anos?
realmente perdeu, né? O sertão do Pajeú perdeu força política quando, basicamente, hoje são poucos representantes. E não somente o sertão do Pajeú tem representantes, mas tem representantes com a linha política de atuação do nosso presidente da República. Eu que sempre fui aliado ao presidente Lula, sempre em todas as eleições estivemos juntos, e a gente precisa mudar um pouco isso aí que está o Congresso Nacional, onde as pautas das pessoas mais pobres, os projetos que beneficiam os mais pobres sempre são prejudicados. Você vê a dificuldade tamanha que foi para aprovar esse projeto da redução do imposto de renda, né, onde as pessoas, o governo federal mandou o projeto, mas é todo tipo de dificuldade, né, e reduziu-se o pagamento de impostos. E poderia reduzir até muito mais se começasse a taxar os mais ricos, né, que tem um projeto aí para taxar os mais ricos e foi rejeitado no Congresso Nacional. Então eu quero ser essa voz comprometida com o povo, não somente do sertão do Pajeú, mas de Pernambuco, para a gente fazer de fato as mudanças que precisam ser feitas e ajudar o governo Lula a fazer as mudanças que precisam ser feitas no nosso país. Eu acredito que muitas mudanças já ocorreram por parte do Poder Executivo, mas o Congresso Nacional, a Câmara Federal, tem que implementar mais políticas públicas para defender os que mais precisam. Doutor Anchieta, o senhor, nos nomes históricos do PSB no sertão pernambucano, já declarou apoio aí ao projeto político de João Campos, e eu gostaria de saber a sua avaliação sobre o momento atual do partido PSB aqui em Pernambuco. João já é um nome aprovado, né, por a população recifense, que ele já há 5 anos e 3 meses como prefeito, né, fez uma grande administração, agora entrou o vice-prefeito, né. João avançou bastante na questão das creches lá no Recife, foram criadas cerca de 16 mil vagas mais. João criou mais de 70 unidades de saúde da família. João também trabalhou a questão urbana também, com parques, mais de 9 parques foram construídos e outros que estão sendo construídos, pontes, né, também foram feitas para melhorar o trânsito do Recife. Trabalhou nas encostas das famílias mais pobres, em bairros populares também, protegendo aquelas encostas, fez muito investimento nessa área e hoje sai com aprovação extraordinária, foi reeleito com 78%, me parece, e ele está aprovado. E está aprovado, é um companheiro, ele tem a capacidade de diálogo com os diversos setores e, se Deus quiser, será governador de Pernambuco, para que Pernambuco volte a ostentar os bons indicadores na educação, principalmente, que a gente viu que Pernambuco, Eduardo sonhou lá atrás, construiu escolas técnicas, escola de tempo integral aí, por quase 300 escolas dessas foram construídas nos governos de Eduardo e Paulo Câmara, aqui na região do Pajeú, que sempre foi um destaque extraordinário na educação, e nós já caímos agora muitas posições. Pernambuco, quando o Eduardo não conseguiu ver o resultado dele, ele faleceu naquele ano da eleição 2014 de Paulo. Quando veio 2015, Pernambuco era o primeiro no ranking, se manteve durante um bom tempo aí, primeiro, segundo, terceiro lugar, e despencou ultimamente nesses indicadores de educação. Então a gente precisa retomar isso aí, fazer mais investimento. O governo do estado cada dia aprofundar o conhecimento dos professores. Os professores precisam estar sendo capacitados, as escolas precisam estar sendo mantidas, ter uma manutenção correta. A gente vê atualmente queixas nas diversas escolas do estado de Pernambuco, seja a escola caindo no gesso, tendo dificuldade de manutenção, problema de energia, de calor.
merenda sem qualidade, tudo isso os estudantes têm reclamado, é de Petrolina, é do Alto Sertão Pernambucano ao Recife, e isso precisa ser melhorado para voltar os grandes programas que aí ficou, o programa como Ganha o Mundo, a governadora ficou praticamente 2 anos e meio ou 3, sem mandar ninguém para ir estudar no exterior, né? Coisa criada, veio da cabeça de Eduardo Campos lá atrás, onde os meninos de camadas populares do nosso estado, pessoas aqui dos diversos municípios, Carnaíba, Afogados, Serra Talhada, Triunfo, Calumbi, Flores, os meninos eram selecionados e tinham essa bolsa para permanecer e para diversos países, seja da América do Sul, seja da Europa, e esses meninos precisam desse programa voltar de uma forma efetiva, né, selecionar mais jovens estudantes para a gente capacitar essa mão de obra qualificada que tem o povo pernambucano, né, precisa ser capacitado para ir para o mercado e ser competente para assumir o que tem que ser feito. A gente sabe dos investimentos extraordinários, seja também na área da saúde, da educação. Serra Talhada tem um exemplo, o Hospital Eduardo Campos, né? Serra Talhada tem outro exemplo na área de educação, a faculdade aí também de medicina, né, que foi toda a história do PSB, do Partido Socialista, que levou essa faculdade para aí, que permitiu a diversos meninos aqui da área nossa fazerem o vestibular e estarem aí bem pertinho da gente. Carnaíba, a gente com certeza já mandou uns 5 ou 6 meninos daqui para estudar medicina aí em Serra Talhada, como de outros municípios também. Então a gente precisa retomar esse desenvolvimento, esse crescimento. Pernambuco hoje é um dos estados, apesar de o nosso país, embora o nosso país, o desemprego está muito baixo, né, que chegou a 14% no governo passado do ex-presidente que saiu, 14% em alguns momentos, hoje é cerca de 5%, mas Pernambuco ainda tem os maiores índices de desemprego do estado, de todos os estados do Nordeste brasileiro e do Brasil. E a gente precisa trazer mais indústrias, como trouxe Eduardo Campos, seja a refinaria, né, a refinaria Abreu Lima, seja a JIP lá em Goiânia, que melhorou bastante a receita não somente do estado de Pernambuco, mas também do município. Nosso ICMS subiu substancialmente, tendo em vista a vinda desses grandes investimentos aí, da época do presidente Lula, seja a JIP, a refinaria e outras grandes empresas que se instalaram em Pernambuco e no interior de Pernambuco. Então, precisamos retomar o desenvolvimento do nosso estado. 9h43, estou entrevistando aqui doutor Anchieta Patriota, ele que é ex-prefeito de Carnaíba, líder político do PSB, da terra do poeta Zé Dantas, e pré-candidato a deputado federal pelo PSB. Doutor Anchieta, o senhor como prefeito, o senhor lançou também o seu candidato, que hoje é o atual prefeito de Carnaíba, Berg Gomes, e sempre apoiou o deputado federal, o Lucas Ramos. Com o lançamento da sua candidatura, sua pré-candidatura a deputado federal, conversou, chegou a fazer um alinhamento com ele e também com a base política do PSB dentro de Carnaíba? Isso está tudo alinhado, né? Está tudo alinhado já, a base política toda integrada a esse projeto do PSB, tanto o prefeito Berg como o vice-prefeito Cícero e os nossos 7 vereadores da nossa bancada. Existiu uma intenção do nosso partido, o Partido Socialista. Eu recebi esse convite, isso não foi um desejo pessoal, mas foi uma proposta vinda dos dirigentes do nosso partido para que nós saíssemos candidato a deputado federal. Nós sabemos que é um desafio, nós sabemos das dificuldades que é esse enfrentamento. Eu, uma pessoa de classe média, sem recursos, mas a gente vai fazer a boa luta, o bom combate, levar nosso nome para todas as cidades de Pernambuco. Eu, quando fui candidato a deputado estadual, tive 31.243 votos, inclusive
dessa totalidade de votos. Aqui no Pajeú eu tive 24 mil votos, e também aí em Serra Talhada obtive cerca de 600 e poucos votos naquele momento. E vamos visitar os municípios, contactar os companheiros, né, em todo o estado e levar a nossa proposta, que é uma proposta para ser diferente, estar ao lado do povo, voltando nas pautas populares. É isso que a gente vai fazer na Câmara Federal. Doutor Anchieta, após o lançamento da sua pré-candidatura a deputado federal, o senhor já tem falado com algumas lideranças aqui no Pajeú? Tenho contactado. A gente entra no momento em que vários setores já estão escolheram já os seus candidatos, mas nós estamos em contato com lideranças importantes e vamos continuar. Tem tempo de amadurecer isso aí. Agora a convenção do partido deve ser no final de julho, início de agosto, me parece que é o prazo, e até lá teremos bastante tempo para conversar com lideranças políticas, ver o que é possível a gente fazer, de juntar pessoas, juntar gente, lideranças e o povo principalmente, e levar nosso nome adiante. Anchieta Patriota fala muito sobre o desenvolvimento do sertão, mas hoje o que o senhor vê como principal gargalo do Pajeú aqui? Nós temos problemas sérios, né? Não somente a questão da educação, mas a agricultura. Eu vou dar um exemplo, Cacá, que o que eu fiz em Carnaíba e que pode ser feito nos outros municípios aqui do sertão do Pajeú. Eu aqui implementei uma política de perenização do leito do rio Pajeú, isso com recursos próprios. Como a gente sabe que ano de seca, que quando dava o mês de setembro, outubro, novembro, esse leito do Pajeú ficava as pessoas, os pequenos criadores, né, seja de animal de grande porte ou de pequeno porte, ficavam sequer sem água para dar aos animais, bem como para a sua produção, seja da palma, do capim, ou também de milho, que muitas pessoas precisavam produzir nessas margens do rio Pajeú. Então a gente implementou aqui, construímos 7 ou 8 barragens no leito do Pajeú, praticamente perenizamos, tem mais de 14 quilômetros perenizados, e com mais 1 ou 2 barragens a gente deixa a área de Carnaíba perenizada. Então isso com investimento próprio, gerando riqueza para a população, produção, o bem-estar por esse povo. Então a gente precisa fazer isso. E o que é que eu digo? Um parlamentar hoje ele tem, segundo falo, cerca de 60 milhões de reais para emendas parlamentares, né? O deputado federal. Com 40 bilhões de reais, uma vez que parte desse recurso tem que ser destinado para a saúde. Então, mas você tirar aí 40 milhões de reais um ano, praticamente pereniza todo o Pajeú. Coisa que foi feita uma tentativa lá na década de 80, mais ou menos, e a gente lembra daquelas barragens, chamada barragem Sorrisal, né? Que fizeram no ano cerca de 30 barragens aqui, vindo aqui do Alto Pajeú, indo até aí a Floresta, mais ou menos. Dessas 30 barragens, na primeira invernada que deu, na primeira chuvarada grande, foram 17 embora, não é? E essas que nós fizemos aqui em Carnaíba, todas elas estão íntegras e estão gerando riqueza para o nosso povo. Então, um dos pontos da nossa pauta de defesa é essa questão da agricultura familiar, é o fortalecimento da agricultura familiar. Outra coisa que eu vejo que é um momento de a gente lutar bastante são por as crianças que são portadores de diferenças, no caso o autismo e outras diferenças que existem. A gente precisa implementar políticas públicas para a valorização do tratamento dessa criança e dar mais condições à família para tratar. Aqui em Carnaíba, e sei que outros municípios também fizeram isso aí, nós temos um centro de recuperação de crianças com autismo e outras diferenças que existem
que a gente precisa implementar essa política, melhorando inclusive a questão, lógico que isso tem que ser feito uma discussão ampla, mas o repasse que essas crianças têm para que as mães ou os pais fiquem acompanhando e tratando essas crianças. Então tem que ser focado. Outra coisa, a questão da violência que continua alarmante, principalmente contra as mulheres, né? Isso a gente precisa melhorar, precisa treinar, capacitar melhor e ter políticas de discussão com a população, retomar o pacto pela vida criado lá no governo de Eduardo Campos, com discussão com toda a sociedade e não uma coisa formada de cima para baixo sem essa discussão. É isso que a gente tem que propor, eu vou propor como parlamentar federal e que o futuro governador de Pernambuco, que deve ser o nosso João Campos, estou muito otimista quanto a isso, ele consiga implementar essas políticas em Pernambuco para a gente combater, desde a questão da violência, seja contra o homem ou contra a mulher, né, e também fazer políticas na área de educação para que as crianças, os nossos adolescentes tenham cada dia mais oportunidade, que já é proporcionado por conta das políticas públicas, das cotas raciais, né, que Lula e Dilma implementaram lá atrás, e hoje é possível a gente ver pessoas das camadas mais populares frequentando as universidades, graças a Deus, mas isso precisa aprofundar e corrigir as distorções que ainda existem, valorizando esses meninos e meninas para que eles tenham um futuro bem melhor. Então, basicamente, serão essas áreas de atuação nossa, do fortalecimento, seja da agricultura familiar, da produção aqui no sertão do Pajeú, e a perenização é fundamental. 9h52, estou entrevistando o pré-candidato a deputado federal do PSB, Anchieta Patriota. Doutor Anchieta, a política vive uma crise aí de confiança, né? E como convencer a população de que ainda vale a pena acreditar na política e em políticos, lógico, sempre apontando políticos sérios para o nosso Brasil. Eu vou apresentar, Cacá, o trabalho que eu fiz na minha terra, seja na educação, na saúde, os destaques de Carnaíba aqui, e o nosso compromisso com a coisa pública, fazendo valer o direito do povo. Então eu tenho todo esse tempo de uma só trajetória, num só caminho, sempre fiel à linha do meu partido, de Eduardo Campos, de Dr. Miguel Arraes de Alencar, que foi o nosso grande governador, que muito fez pelos mais pobres nos diversos governos. Eu participei ativamente do seu último governo, de 95 a 98, seja aqui em Carnaíba, trazendo a eletrificação rural. Naquele momento foram 1.500 propriedades rurais eletrificadas aqui em Carnaíba. Fui funcionário da saúde também, e durante todo esse tempo meu compromisso é com o povo. Não é à toa que a gente sai aprovado por a nossa população, não é à toa que eu elejo o meu sucessor por 2 vezes. Hoje nós estamos aqui, 4 mandatos meus, né, como prefeito, mais 2 mandatos dos nossos sucessores, isso são 6, são 24 anos. E a correção, o cuidado que a gente tem na administração do cuidado público, do dinheiro público, isso que a gente se preocupa, e a população sabe muito bem, quem tem compromisso, quem fica na mesma linha de atuação em defesa, e a gente tem toda uma história de luta no só lado, no só caminho, e isso eu vou mostrar à população, e chegando lá à Câmara Federal vou permanecer também defendendo essas pautas populares. Maravilha, deixa eu fazer um bate-bola aqui rápido com o senhor, o pré-candidato a deputado federal Anchieta Patriota. O senhor vai resumir uma palavra, tá certo? Vamos lá, um nome forte da política pernambucana hoje. João Campos, né? Um prefeito que lhe inspirou. Miguel Arraes, quando prefeito do Recife. Qual legado o senhor quer deixar? O legado de confiança, de justiça social, a luta por justiça social, por igualdade, é isso o legado que eu quero deixar para o meu povo. O maior desafio do sertão?
O maior desafio é vencer as oligarquias, vencer, de certa forma, os mais ricos. Brasília está distante do povo? Está distante, precisa estar perto, como a gente está, como os prefeitos estão na maioria dos municípios pernambucanos, muito distante, e Brasília ainda não conhece o Brasil. Uma palavra para definir o eterno Eduardo Campos. Iluminado. E uma palavra para definir João Campos. Esperança. O senhor ainda sonha em voltar à Prefeitura de Carnaíba? Eu sonho em sempre lutar por o meu povo, independente de estar no lugar, seja na Câmara Federal ou em Carnaíba, sem mandato ou com mandato, e tudo que o povo me deu, os 4 mandatos que o povo me deu, é para defender a minha gente, seja a minha gente do Pajeú, é a minha gente da minha Carnaíba. Maravilha, entrevistei aqui o pré-candidato a deputado federal do PSB, doutor Anchieta Patriota, ex-prefeito, líder político do PSB da cidade de Carnaíba. Doutor Anchieta, muito obrigado, desejo sucesso, uma ótima caminhada nesse novo projeto, tá bom? Obrigado, Cacá, obrigado a você e um abraço. Um abraço.